Boa noite a todos. No primeiro momento, então, a gente pode selecionar toda a tabela. Então, nós temos aqui algumas formas como a gente pode selecionar essa tabela. Então, nós conseguimos selecionar através do mouse, né, selecionando toda ela. Nós conseguimos selecionar através das teclas Ctrl, Shift e espaço. Então, nós também conseguimos selecionar a planilha toda. Ou a gente também consegue utilizar aqui o Ctrl e o asterisco, que é a multiplicação. Então, através de qualquer um desses modos, eu consigo selecionar toda a minha planilha, ok? Então, aqui eu já consigo vir aqui no menu Inserir e Tabela Dinâmica. Ele traz para mim aqui selecionar uma tabela ou intervalo. Então, ele puxa essa tabela. Eu posso dar o nome para ela, ou no caso, nesse caso aqui específico, ele pega essa tabela que foi criada. Eu dou um OK, ele traz para mim a tabela dinâmica. No caso, então, nós temos aqui ao lado direito os campos da tabela dinâmica, que seria o campo do produto, a data, o ano, a entrada, saída, saldo, estoque mínimo, status, receita total, custo total e o lucro barra prejuízo total. Então, todos os valores que nós temos aqui dentro da nossa planilha. Então, aqui a gente consegue trabalhar com os 4 seguintes campos aqui, entre as áreas abaixo. Então, nós temos os filtros, colunas, linhas e valores. Então, nós conseguimos, por exemplo, aqui no caso, né, eu quero visualizar a respeito do status. Então, eu trago aqui nas linhas, então, a respeito de estoque que seja confortável, estoque perigoso e sem estoque. Então, eu quero verificar como está aqui em relação ao estoque dos meus produtos. E aqui ao lado eu posso trazer, então, os produtos como valores. Então, ele já traz aqui uma contagem. Eu tenho 10, que é estoque confortável, 10 produtos, 4 que eu tenho estoque perigoso e 5 produtos aqui que eu tenho sem estoque, né? E aqui eu posso puxar também, por exemplo, né, lá nos meus valores, as entradas, saídas e o saldo que eu tenho desses produtos. Então, de acordo aqui até o momento com as informações que eu pedi para ele, ele já me trouxe aqui algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, aqui estoque confortável, eu tenho 10 produtos, a soma de entradas desses produtos foram 1.233 em relação à quantidade, 729 soma de saídas e a soma do saldo aqui eu tenho 510. Obviamente são valores fictícios, tá? Não vão bater, mas só para a gente trabalhar aqui com esse conceito mesmo. Então, eu tenho também aqui embaixo um total geral. A gente também consegue, né, fazer modificações aqui, tirar ou adicionar. Então, a gente consegue colocar aqui o total para a coluna também, né, trazendo aqui o total de cada um deles. Né, mas, enfim, o que mais a gente consegue trabalhar aqui? Então, outro campo que a gente também pode adicionar aqui seria o campo filtro. Então, aqui no campo filtro, eu posso trazer aqui, por exemplo, o ano. E através do ano, eu posso jogar aqui, por exemplo, tudo que foi vendido em 2022. Então, nós temos 9 produtos com estoque confortável, 3 perigoso e 5 sem estoque. Em 2022, eu tenho apenas um produto, que teve 145 entradas, 102 saídas e tem um resultado aqui de saldo 43. Né? E 2024, eu tenho aqui apenas com um produto também, que é estoque confortável, que teve entrada de 161, saída de 138 e um saldo aqui de 23 produtos ali, né, em relação à quantidade. Então, se a gente quiser também verificar a respeito do que é esse saldo, ou essa saída, ou essa entrada, eu posso simplesmente vir aqui, por exemplo, né, em qualquer um deles e dar 2 cliques. E ele traz para a gente aqui, né, em uma nova planilha, as informações a respeito do produto, a data, o ano, as entradas, saídas, saldo, estoque mínimo. Então, ele traz para a gente aqui todos esses valores, né, toda essa análise dos dados ali, que estão lá na nossa tabela dinâmica, né? Mas, de modo que, quando eu seleciono esse produto 2024, que tem a contagem 1 aqui somente, a soma de entrada de 161, saída 138 e o saldo 23, né? Eu dou 2 cliques e ele traz para a gente aqui essa planilha, já identificando que o produto é, por exemplo, a Coca-Cola, tá? Então, a tabela dinâmica, nós conseguimos serializar aí uma grande variedade de situações aqui dentro, né? Então, eu poderia brincar aqui com
os campos de filtro, colunas, linhas, valores, né? Então, assim como eu tenho o status aqui na linha, eu poderia também, por exemplo, jogar para coluna. Então, aqui eu teria, né, soma de estoque confortável, estoque, enfim, eu poderia trazer aqui todos os tipos, né? Por exemplo, aqui tudo. Então, seria estoque perigoso, sem estoque, estoque confortável, né? Então, ele passariam aqui os valores, né? A gente pode remover também este campo, remover os outros aqui também, e trabalhar com, por exemplo, aqui, uma outra ideia, né? Por exemplo, aqui a respeito, vamos trazer aqui sobre os produtos aqui na coluna. Então, nós temos aqui biscoito baldu, carne moída, castanha de caju, linha Coca-Cola, Fandangos, Guaraná. E aqui, trabalhando agora, os status lá nas linhas, né? Então, estoque confortável, perigoso, sem estoque. E eu posso jogar aqui agora, por exemplo, os saldos aqui nos valores. Então, ele vai trazer para a gente aqui. Então, o saldo do biscoito balduco é 1. Aqui o saldo da carne moída, ela é sem estoque, é 5. Castanha de caju é 38, estoque confortável. Coca-Cola 23, Fandango 70. Então a gente consegue trazer aqui várias formas de análise, né? De acordo com o modo como eu quero trabalhar com essa tabela. Eu posso também copiar essa tabela, por exemplo, e dar aqui um Ctrl V, e eu tenho aqui uma outra tabela dinâmica. E vamos supor que eu não queira trabalhar com agora aqui os produtos nas colunas, eu posso vir aqui e remover campo. Então, eu posso, por exemplo, em vez de verificar a soma do saldo aqui, né, eu posso vir aqui, configurar o campo e trazer a contagem. Quantos produtos são do estoque confortável? Quantos são do estoque perigoso? E quantos são sem estoque? Então, eu consigo aqui puxar várias tabelas dessas que são iguais a essa tabela dinâmica que nós estamos trabalhando, né? Igual a essa tabela normal, né? Então, aqui é uma outra tabela dinâmica que eu posso, por exemplo, aqui, brincar aqui a respeito agora do ano, né? Então, posso trazer aqui o ano, eu tiro status. Então, o ano 2022, 2023 e 2024. Eu posso, por exemplo, aqui ter a contagem através do ano. Então, no ano de 2022, eu tinha 17 produtos. 2023, 1 e 2024, 1 também. Então, aqui a soma total geral, 19. Além disso, quando eu clico na tabela dinâmica, ele abre para a gente aqui duas abas, que é a análise de tabela dinâmica e a design. Então, aqui na análise de tabela dinâmica, nós temos aqui várias situações, como, por exemplo, o nome da tabela dinâmica. Então, por exemplo, aqui seria tabela dinâmica 26, né? Posso dar aqui só tabela dinâmica. Eu tenho aqui opções também, layout e formato, totais e filtros, exibição, impressão, dados. Tem várias configurações para trabalhar aqui com a tabela dinâmica. Aqui seria o campo ativo, né? Qual que seria o campo ativo? Soma das receita total. Eu posso fazer a configuração desse campo, né? De acordo com o que eu quiser ali. Então, altero, ele pode mudar ali o valor. Nós temos também aqui inserir segmentação de dados. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar visualizando aqui conforme o ano, né? Então, eu tenho essa segmentação de dados. O que que é isso? Então, eu tenho agora a possibilidade de classificar através dos anos aqui. Então, neste exemplo aqui não vai funcionar, porque a gente já fez um teste aqui com os valores não está funcionando, mas a gente pode alterar isso daqui também. Por exemplo, aqui vir em conexões de relatório, e a gente consegue inserir as outras tabelas. Eu dou um OK, e agora quando eu jogo aqui tudo, ele traz aqui, né, ele está trabalhando com essas três tabelas dinâmicas ao mesmo tempo. Então, quando eu separo 2022, ele só mostra o resultado para 2022, da primeira tabela, segunda e da terceira. Quando eu seleciono 2023 também e 2024 também. Então, se eu quiser, por exemplo, né, verificar aqui em cima quanto vendeu de estoque confortável, né, quanto eu tenho de modo geral. Então, nós temos aqui, por exemplo, biscoito balduco 1 de estoque ainda de soma, 5 sem estoque aqui da carne moída, castanha de caju, e a gente pode fazer aqui alterações, né? Então, neste exemplo aqui específico, a gente vai alterar os produtos para as linhas, tá? Então, eu removo esse campo e trago aqui os produtos para
Ah, ok. Ele tá dando um problema aqui a respeito do nome da tabela, né? Então, vou colocar aqui só um outro nome, só para que eu possa utilizar essa tabelinha. Que situação. Bom, atualizei aqui, vamos ver se ele vai liberar. Ainda não. Bom, a gente pode criar uma nova tabela, não tem problema. Pronto. Já que estava enchendo ali para não conseguir realizar o que eu queria, excluir toda ela, Ctrl Shift M ou Ctrl e asterisco, seleciona toda ela. Posso também vir aqui no botão direito, análise rápida. E aqui nós temos então, por exemplo, né, tabelas. E aqui em tabelas eu tenho já a opção aqui de tabela, eu tenho a opção de tabela de acordo com a soma de custo total por status, então estoque confortável, estoque perigoso e sem estoque, soma de entradas por estoque, soma das saídas, soma de saldo e contagem do produto por status. Aqui eu tenho soma de saldo, contagem de produto, soma de entradas por status, então várias e várias formas aqui que eu posso trabalhar a respeito aqui de tabela dinâmica, né? Então, selecionando uma delas, eu tenho aqui então, por exemplo, né, rótulo da linha aqui, eu tenho os meus status, então estoque confortável, estoque perigoso e sem estoque, soma de saídas de cada um deles, soma de saldo de cada um e a contagem de produto de cada tipo aqui, que seria o meu status, né? Então, além disso, eu também consigo fazer o seguinte, né? Então, mostrei para vocês ali como é que faz a segmentação de dados através do ano. Então, selecionando aqui, por exemplo, 2022. Vai aparecer só 2022, 2023 e 2024, né? Posso trabalhar com essa ideia, ou também posso fazer o seguinte. Eu também consigo vir aqui em análise de dados, tabela dinâmica, inserir linha do tempo e colocar aqui a data. Então, agora, além de eu trabalhar com os anos, eu posso trabalhar com os meses. Então, eu posso selecionar lá, por exemplo, eu quero só mês de janeiro de 2022. Então, tem aqui a soma dos produtos e a quantidade de produtos. Fevereiro, está mostrando, de acordo com os meses, né? Então, selecionando aqui, você pode visualizar, né? Então, aqui, se eu selecionar todos os meses, ele aparece tudo, né? Aqui eu tenho também por ano. Então, por exemplo, só o ano de 2022, só 2023 ou só 2024. Então, é uma das formas também. Ou por dias, né? Conforme aqui os meses. Então, essa é uma outra possibilidade que a gente tem também, que é a linha do tempo. Fica aqui ao lado de segmentação de dados. A gente também consegue trabalhar com gráficos aqui. Então, eu quero, além de trabalhar com a tabela dinâmica, eu quero um gráfico dinâmico aqui. Então, nós temos aqui uma coluna agrupada. Posso dar um Enter, ele traz para a gente aqui. Posso vir aqui em Design e alterar o layout dele. E agora eu tenho essa visualização aqui, né? Então, por exemplo, aqui, estoque confortável, saldo de 729, sem entradas de 510, soma de saldo e quantidade de produtos que é 10. Então, de cada um deles, né? Então, uma outra visualização aqui para cada status, né? Estoque confortável, estoque perigoso e sem estoque. Ou posso selecionar aqui também por estoque. Então, selecionar um apenas. Então, você vai mostrar um. Estoque, soma de saídas, soma de saldo e contagem de produto. Ou selecionando todos eles. E aqui por data também, né? Posso selecionar a data que eu quiser também. Beleza, galera? Então, no mais, seria as possibilidades aqui para essa análise de tabela dinâmica. Nós também conseguimos tirar aqui algumas coisas, como por exemplo, rótulos de linha, que é o cabeçalho, eu posso tirar. Botões mais e menos, que é esses botões ao lado do estoque aqui, posso remover também. Lista de campos, posso remover também a lista que fica aqui ao lado. Então, essas são algumas das opções aí que a gente pode realizar aqui, tá? Então, aqui também a gente consegue, por exemplo, seções de campos das áreas ao lado. A gente pode configurar aqui, né, do formato em que a gente quiser aqui esta visualização, ok? Ao lado a gente tem aqui design e a gente consegue também, por exemplo, tirar aqui cabeçalho de linhas dentro do meu tabela dinâmica, cabeçalhos de coluna e a gente pode tirar aqui, por exemplo, as linhas, né? Tirar as colunas em tiras,
né? E aqui a gente tem algumas possibilidades, como por exemplo, totais gerais, como este exemplo total geral aqui embaixo. A gente pode desabilitar, tá? Então agora já não aparece mais aqui embaixo os totais gerais. Ou a gente pode vir lá, clicar aqui na tabela, Design, e habilitar para linha e coluna. Então ele já está habilitado aqui para a gente. Bom, layout de relatório. Mostrar como em formato relatório compacto, formato estrutura de tópicos, em formato tabela. Então tem algumas formas de layout. Linhas em branco. Inserir linhas em branco após cada item. Remover linha em branco cada item. Então são algumas das possibilidades. Além de trabalhar aqui também com a ideia de trazer aqui um design para os nossos produtos, né? Por exemplo, a gente poderia trabalhar aqui com esse, até achar um aqui que seja bacana. Muito forte. Poderia ser esse daqui. Então, eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Essa é a planilha 6 Extra. Podem fazer o download dela através do planilhas Google e depois fazer download. E aí, assim que vocês realizarem o download dessa planilha, é só abrir ela, habilitar a edição. E aqui nós temos a nossa planilha. Então, nessa planilha nós temos uma base. E a nossa base nós vamos trabalhar aqui de acordo com o ID, região, vendedor, venda e a data, ok? Então, lembrando, para selecionar toda a planilha, Ctrl Shift espaço ou Ctrl asterisco. Selecionei toda a planilha. Para inserir a tabela dinâmica, eu venho em Inserir e clico aqui Tabela Dinâmica. Ele vai trabalhar aqui para mim, por exemplo, Tabela Vendas. Eu dou um OK, ele abre para mim aqui a tabela dinâmica e agora eu posso adicionar aqui os valores. Então, os valores, por padrão aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso utilizar aqui a região como um filtro para verificar as regiões leste, norte, oeste e sul. Eu posso adicionar aqui o vendedor aqui na minha linha. Então, eu tenho aqui a lista dos meus vendedores. E eu tenho também, por exemplo, eu posso trabalhar aqui com a venda nos valores. Então, inicialmente, essa seria a nossa planilha, nossa tabela dinâmica. E aqui eu posso já vir em página inicial e formatar no tipo moeda, padrão português, RS. E aqui eu tenho as vendas, então, da Ana Maria, 182.471, o do Jean, Leonel, Letícia, e aqui em cima o filtro por região. Então, se eu quero verificar o quanto cada um vendeu na parte leste do estado, então eu tenho aqui Ana Maria 42, GPR 47. Quanto vendeu no norte? Norte 45, 42, e assim por diante, né? A gente tem aqui, então, este filtro, né? Aqui na região de filtros, a linha são os meus vendedores aqui nas linhas, né? Nessas linhas. E aqui eu tenho a soma de valores, que seria de acordo com a minha venda aqui na coluna, ok? Aqui em valores. Eu posso também, por exemplo, trabalhar com mais uma vendas aqui. Então, em vez de trabalhar com soma de venda e soma de venda 2, eu posso utilizar este espaço para verificar o seguinte. Eu clicar aqui na soma 2, configurações de campo de valor e trazer aqui para a contagem. Eu quero que ele faça a contagem aqui de quanto cada vendedor vendeu. Eu posso também, por exemplo, em vez de colocar aqui como contábil, trabalhar com geral. Diminuir aqui esse espaço. Aqui eu posso colocar só a quantidade. Diminuo aqui o espaço. E eu tenho, então, a quantidade vendida por cada vendedor. Então, no caso, Ana Maria vendeu ao todo, né? Podemos pensar aqui, de repente, uma venda anual, 625 vendas, né? Trazendo aqui o total de 182.471. O GPR, 632. O Leonel, 595. E aqui a gente pode também, por exemplo, filtrar por leste. A Ana vendeu 148, realizou 148 vendas com um total de 42.754. Então, a gente pode trazer aqui mais ideias, né, para esse contexto aqui, ok? Então, esse soma total geral aqui a gente pode remover, lembrando, né, aqui em análise rápida, a gente pode vir aqui, por exemplo, no design e cabeçalhos de coluna a gente pode tirar, e assim como cabeçalhos de linha também a gente pode remover. Nós também conseguimos tirar os totais
desabilitando aqui. Então, agora nós temos essa ideia aqui, né? Então, eu tenho, no caso aqui, todas as minhas vendas, quantidades. Eu posso também, por exemplo, vir aqui na minha área de design e modificar o design aqui do meu gráfico, né? Então, trabalhar aqui com design diferente. Por exemplo, nesse formato, né? Além disso, eu também posso vir aqui em exibir, retirar as linhas de grade. Então, agora fica mais bonito, né? E, além disso, a gente consegue realizar aqui a inserção de segmentos de acordo com, de repente, a data da venda. Então, nós podemos trabalhar aqui com essa ideia. Lembrando que, neste caso, a gente pode fazer uma alteração aqui, né? Em vez de só trabalhar com a data, eu posso adicionar um novo campo aqui. Então, este novo campo, por exemplo, eu pegaria aqui pincel de formatação de data, jogaria para o lado e colocaria aqui ano. Então, no ano, eu faria aqui uma fórmula, que é igual a ano, abro parênteses, eu seleciono a data aqui ao lado. Fecho meu parênteses, dou um Enter. Então, aqui agora, ele vai trazer todos que foram do ano 2019, ele vai trazer aqui. Então, posso também, por exemplo, selecionar toda a coluna, trazer aqui para a direita, e agora nós temos essa visão, né? Então, por mês, aqui mês 5, 2019, nós temos aqui mês 7, 8, 9, 10, 11, 12 e seguindo aqui da continuidade. Neste caso específico, ele só tem vendas aqui de 2019, mas a gente pode modificar também. Por exemplo, aqui no meio, trabalhar com vendas aqui, vamos supor que seja aqui 01 do 1 de 2020. Eu posso pegar esse daqui, clicar aqui ó, nesse cantinho, ó, onde ele tem esse maisinho preto, ó. Eu estou aqui no meio da célula. Aqui no cantinho eu tenho esse quadradinho ali, ó. Eu clico nesse quadradinho e seleciono para os demais. E jogo para todos os outros abaixo, até finalizar. Esse é um formato, claro que tem atalho para fazer isso, né? Porque é bastante coisa, mas vamos serializar aqui desta forma mesmo. Então agora aqui eu já tenho o ano aqui até 2025, ó. Ele vai seguindo para baixo. Então, obviamente, é só para trazer mesmo uma ilustração aqui de data e ano e a gente poder lá na nossa planilha agora, por exemplo, clicar com o botão direito, vir aqui em atualizar. Então, a partir do momento que eu atualizei, ele já aparece para mim aqui data e ano. E o ano agora eu posso trazer, por exemplo, como um outro filtro. Então, eu quero filtrar o ano de 2019. Dou um Enter. Então, vai aparecer todas as vendas e a quantidade de vendas de 2019. Ou eu posso também, por exemplo, remover aqui o ano e posso adicionar aqui na minha análise de tabela dinâmica uma segmentação de dados com o ano. Então, aqui agora nós temos todos os anos, 2019 até 2025. Então, a partir do momento que eu clico no ano, ele traz a soma de vendas com as quantidades. Quando eu altero, ele já modifica aqui a soma de venda e as quantidades de cada um dos anos, ok? Eu consigo também, por exemplo, aumentar aqui a quantidade, aqui em segmentação, quando eu clico aqui na minha segmentação de dados, eu venho em segmentação, eu posso adicionar por coluna. Então, por exemplo, aqui, né, eu posso ter essa visão aqui, nessa visibilidade dos anos. Posso deixar aqui embaixo. Outras coisas que eu posso realizar também, no caso, configuração de segmentação. Conexão. Tirei todos os filtros. Eu posso fazer uma seleção múltipla ou não. Eu também consigo, por exemplo, vir na opção aqui de tamanho e propriedades. Tem uma opção aqui agora, eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Exibir cabeçalho. Se eu dou um Enter agora, não tem mais cabeçalho, ó. Então, agora nessa opção, eu só adiciono aqui os anos, né? Então, eu posso também, por exemplo, selecionar todos eles. E aí eu tenho aqui essa outra modalidade, né? Outra forma que eu posso trabalhar aqui com a minha tabela dinâmica.
Além disso, eu posso também vir aqui em análise e criar um gráfico dinâmico. Então, por exemplo, aqui, neste caso, posso trabalhar com um gráfico de coluna mesmo. Seleciono aqui. E nesse meu gráfico de coluna, eu posso também, por exemplo, modificar aqui. Eu gosto de trabalhar no design, no layout 2 aqui, né, onde ele mostra os preços aqui embaixo, né? Então eu posso fazer algumas modificações aqui, alterar esse layout, né? A gente pode visualizar algum layout que seja mais interessante aí para a gente, ok? Por visualização, né, aqui está com todos os textos. A gente pode modificar aqui para preto. Então agora, né, para todos eles a gente pode fazer isso. Modificar para preto e trazer aqui um preenchimento. Por exemplo, aqui um azulzinho claro, né? Colocar aqui uma outra fonte, por exemplo, Ebrima, e aumentar aqui o tamanho desse gráfico também, né? Seria uma das formas aí que a gente pode trabalhar com este gráfico, né? Jogar aqui para cima a quantidade, tá? Enfim, são várias as possibilidades aí que a gente pode trabalhar. Lembrando que, então, por exemplo, não quero que fique aqui as quantidades, pode deletar também. Não quero que fique esses tracinhos, pode deletar também. Então, o que que ele quer aqui? O que ele está puxando, né? Todos os vendedores. Eu tenho aqui este gráfico, trazendo, por exemplo, a soma de vendas de cada um deles. Então, o que que a gente pode fazer aqui também nesse caso, né? Por exemplo, se eu seleciono só 2019, vai trazer todas as vendas aqui de 2019, tá? Então, aqui eu posso modificar também a quantidade, trazer uma outra coloração, por exemplo, aqui laranjado, e posso deixar em cima aqui, né? Então, tem os dados, eu vou trazer uma coloração, pode ser um azul mais claro, e o laranjado para trazer aqui a quantidade de cada venda, né? Realizada aqui, isso aqui eu posso tirar, realizada aí por cada vendedor. Posso tirar esses aqui também, deixo aqui em cima. Só faltou eu colocar aqui em preto, agora sim. Então agora eu tenho uma visão muito melhor aqui, né? Então, por exemplo, eu posso trazer aqui vendas anuais. Então, essa seria a minha tabela, né? Então, eu teria aqui vendas anuais, a soma da quantidade que foi vendido por cada vendedor e a quantidade de vendas que foi realizada por cada um deles. Assim como eu posso trazer também para todo o ano, né? E ele muda aqui para a gente já também. Então, agora eu já trouxe as vendas aqui, a quantidade um pouco maior e aqui os valores também maiores, né? A gente pode vir aqui novamente, modificar, colocar aqui o texto em preto e agora sim. Então, agora já novamente aqui em uma outra visão aqui. Beleza, galera? No mais aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Tá? Então, no design, a gente pode alterar aqui o design, pode modificar algumas coisas, tirar os totais, colocar, por exemplo, aqui habilitar somente para linhas, né? No caso aqui, os gerais totais, linhas e colunas. Então, agora aqui embaixo eu tenho geral total de venda e de quantidade, né? Mas esse de quantidade não faria sentido, né? Outra coisa também interessante aqui, que eu, ao clicar ali, já lembrei também. Eu posso, por exemplo, aqui, a soma de vendas, 600 e poucas vendas aqui, né? Então, eu quero, por exemplo, do leste, e está aqui 42 mil. Eu quero entender um pouquinho melhor sobre esse 42 mil, ou sobre a quantidade. Eu venho aqui, dou dois cliques. Ele vai pegar aqui, leste, da Ana Maria, e vai trazer todas as vendas com a data e o ano. Então, isso é bem interessante, né? Ó, só pega a Ana Maria, que é só o que eu cliquei aqui na base. Não, se eu quiser verificar do GPR, as vendas dele, por exemplo, no Oeste, a respeito de quantidade, eu dou dois cliques aqui. Vai aparecer só do GPR aqui todas as informações das vendas que ele realizou lá na região Oeste. Então a gente pode fazer aqui trazer várias funcionalidades, né, para essa nossa planilha, tá? Então uma delas aqui que eu trouxe para vocês
seria deste exemplo aqui. Então, nós temos vendedores, as somas das vendas, quantidades. Aqui, uma interação, trabalhando com uma inserção aqui a respeito de segmentação de dados. Eu posso também trazer uma linha do tempo com as datas. Então, a linha do tempo seria um pouco diferente. Eu teria aqui, no caso, todo o período. Eu posso modificar aqui, né? Por exemplo, para anos. Então, eu posso pegar de 2019 até 2025, ou só 2019, ou só 2020. Então, todos eles aqui, né? Todos os meus, minha tabela dinâmica e os meus gráficos, eles vão ser alterados, ó, a partir do momento que eu trabalho com a minha linha do tempo, ok? E aqui em linha do tempo eu posso também, por exemplo, ter conexão com outras tabelas, né? Vamos supor que eu tenho essa tabela aqui que trabalha com quantidade, mas eu quero mais uma tabela dessa daqui para trabalhar com uma outra situação. Eu posso dar um Ctrl C aqui, por exemplo, né? Eu vou selecionar todos os anos aqui, aqui também todos os anos. Opa. Eu posso, por exemplo, aqui embaixo, criar uma nova... Ah, não pegou, né? Teria que ver aqui, acho que até aqui. Deixa eu ver como é que tá. Ah, tá, eu teria que pegar aqui em cima, né? Se eu seleciono aqui, dou um Ctrl C e jogo aqui para baixo, eu copio a minha tabela dinâmica. E agora eu tenho duas tabelas dinâmicas, mas eu posso trabalhar de formas diferentes. Por exemplo, eu não quero mais a soma das vendas. Então eu posso retirar aqui, né? Soma das vendas, eu venho em remover campo, remover quantidade. E agora, por exemplo, eu quero identificar nas linhas através da região e, por exemplo, aqui posso trazer o filtro por vendedor e trazer aqui agora as vendas através das regiões aqui. Então, a região leste vendeu 362 mil, a norte vendeu 376. Ah, se eu quiser verificar só da Ana Maria, então eu tenho aqui já. Ana Maria vendeu 42 mil no leste, 45 no norte, 43 no oeste, 50 no sul. Ah, eu quero verificar de todos os vendedores. Então eu puxo aqui, eu tenho agora de todos os vendedores. Então eu posso ter mais de uma tabela dinâmica dentro da mesma planilha, né? Eu posso trazer resultados diferentes. E eu posso fazer, por exemplo, com que a minha linha do tempo, ó, ela já trabalha. Quando eu clico 2019, aqui já atualiza aqui em cima também. 2020 aqui atualiza aqui também. Todos os anos já atualiza. Aqui na data também, conforme eu coloco, ele já atualiza. O meu gráfico também. Então, como isso é possível, né? Através aqui de conexões de relatório, ó. Eu tenho aqui tabela 1 dinâmica e tabela 2 dinâmica. As duas estão ligadas a essas análises e linhas do tempo, né? Então, até o meu gráfico também. Todos eles estão aqui utilizando, né, as duas tabelas que eu tenho.